Olá pessoal, eu sou Matheus Quesada e hoje eu quero falar com vocês sobre a diferenciação de alguns conceitos muito importantes para o agronegócio. Quem tem acompanhado o meu blog, mateusquesada.com, percebeu que a minha irmã e eu estamos fazendo uma coluna quinzenal, onde nós publicamos as diferenças entre alguns termos jurídicos e explicamos a importância de saber essa diferença, a implicação prática, os efeitos práticos que esses termos, por mais que sejam parecidos, mas a diferença prática da aplicação de cada um desses termos. Então fica aqui meu convite para que você passe lá no blog e dê uma olhadinha nos nossos artigos. Hoje eu quero falar com vocês sobre dois termos muito utilizados, que são o caso fortuito e a força maior. São muito utilizados no direito em geral. Eu quero fazer uma comparação desses dois termos com a teoria da imprevisão do agronegócio, tá bem? Pessoal, primeiro é importante a gente definir qual é o efeito prático quando você tem declarado em seu favor que houve caso fortuito ou houve força maior na sua lavoura. Nos contratos em geral, o Código Civil ele estabelece que quando se identificar que ocorreu um fato fortuito, um caso fortuito, ou de força maior, fica o devedor desobrigado de cumprir a obrigação. Então, veja como é importante a gente definir esses dois conceitos, porque a partir do momento em que ficar constatado que ocorreu caso fortuito ou força maior, eu posso ficar desobrigado de cumprir uma obrigação que eu assumi contratualmente. Então, é muito importante que nós possamos entender esses dois conceitos para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, nos contratos que a gente assina, principalmente em época de coronavírus. Não é que a gente vai ver aqui, pode ser considerado ou um motivo de caso fortuito ou dentro da semântica do direito agrário, né, poderia ensejar a aplicabilidade da teoria da imprevisão do agronegócio. Vamos lá, começar do começo. Caso fortuito. O que é um caso fortuito? É algo que eu não poderia prever, tá? Então, quando eu assinei o contrato ali, o meu contrato agrário, ou que seja o meu contrato civil mesmo, eu não poderia prever uma certa situação. Pelo fato de eu não conseguir prever essa situação, quando eu assinei o contrato, eu não tinha noção de que eu poderia ser pego de surpresa com aquela situação. Vou dar um exemplo para você dentro da semântica do agronegócio. Vamos supor que eu tenha cuidado de uma lavoura com bastante empenho, com bastante afinco, não houve nenhuma negligência e poucas semanas antes da colheita aconteceu uma geada fora de época, inesperada, e eu vou perder 70% da produtividade. Isso é um caso fortuito, eu não podia prever que isso ia acontecer, não é? Então, se esse caso fortuito acontecer, eu posso tentar me desobrigar, ou pelo menos diminuir a minha responsabilidade, ou atenuar a minha responsabilidade, ou conseguir mais prazo, ou conseguir pagar menos a obrigação que eu tinha assumido em um contrato, porque eu fui pego de surpresa, eu contratante, fui pego de surpresa por um caso fortuito. Legal isso, né? Talvez você do agronegócio já tenha passado por uma situação semelhante e por não saber do direito que você tinha de alegar caso fortuito, você se endividou ou, enfim, perdeu algum bem seu para poder cumprir uma obrigação contratual que, na verdade, nos termos da lei, poderia estar suspensa, né? Você não poderia estar desobrigado de cumpri-la, né? Bom, vamos falar agora então da força maior. Força maior tem o mesmo efeito prático, tá? Ou seja, quando se identifica que aconteceu um fato de força maior, o contratante também fica desobrigado de cumprir a sua obrigação contratual. Então, o efeito prático da força maior é igual ao do caso fortuito, tanto que no Código Civil eles são disciplinados os dois institutos no mesmo artigo. Por isso que às vezes dá um pouquinho de interpretação de que seriam a mesma coisa, mas não são, tá? Muita gente fala, caso fortuito de força maior, como se fossem complemento ou como se fossem sinônimos um do outro, e não o são, tá bem? Então vamos lá, força maior. Força maior é aquilo que, muito embora eu possa prever, eu estou sabendo o que vai acontecer, mas eu não tenho como impedir.
tá? Eu não tenho como impedir. Exemplo, vamos supor que eu tenha assinado um contrato de fornecimento de grãos com você, eu me obriguei a fornecer X sacas de grãos para você e aí entregar no seu estabelecimento esses grãos. Você é uma cerealista e eu me obriguei por meio de contrato a entregar para você no dia tal, numa data específica, tantas sacas de grão, seja soja, amendoim, enfim. Tá, vamos supor que faltando um mês para o prazo, baixa um decreto estadual impedindo a circulação em todo o território estadual. Lockdown, pá, pra nada, não posso sair pra nada. Eu vou conseguir te entregar o grão que eu tinha combinado com você? Não vou. É caso fortuito? Não, por quê? Porque com um mês de antecedência, porque veja bem, o decreto estadual fechou tudo hoje, com prazo de, sei lá, 60 dias lockdown. Fechado, tudo fechado. Hoje aconteceu a publicação do decreto. Eu tenho que te entregar esse grão daqui 30 dias só. Daqui 30 dias só. Mas eu sei que daqui 30 dias ainda vai estar vigendo o decreto de lockdown. Ainda vai estar tudo fechado. Eu vou conseguir te entregar? Não. É caso fortuito? Não. Por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir te entregar. Não é uma surpresa para mim. Eu tive uma certa antecedência do fato. Muito embora quando eu assinei o contrato eu não sabia que isso ia acontecer. Mas agora eu estou ciente disso. É o quê? É uma força maior. É algo que me impede de cumprir o contrato. Eu serei obrigado a cumprir? Eu vou ter que pagar multa se eu entregar esse grão com dias de atraso, porque eu não consegui colocar ele na estrada por conta de um decreto de lockdown? Não, não vou. Aqui está, então, portanto, a força maior que me desobriga a cumprir uma obrigação contratualmente assumida. Perceba, no caso do exemplo, eu não estou desobrigado a entregar o grão, eu estou desobrigado a cumprir o prazo. Tá? Então, tanto no caso fortuito quanto da força maior, nós vamos ter que analisar. O caso fortuito ou a força maior, eles me impediram de cumprir a obrigação como um todo, né? Sei lá, eu tinha vendido um boi para você, o boi X, caiu um raio sobre ele e ele morreu. É um caso fortuito. Porque como é que eu ia adivinhar que ia cair um raio sobre ele? Eu consigo te entregar o boi X mesmo fora do prazo? Não, eu nunca vou conseguir te entregar o boi X. Eu vou ter que substituí-lo, eu vou ter que te devolver o dinheiro, mas a obrigação que eu assumi, eu não vou poder cumprir. Agora, no caso do exemplo que eu dei de força maior na entrega de grãos, eu fico desobrigado a te entregar o grão? Não, eu fico desobrigado a te entregar o grão no prazo, porque a entrega em si do grão, ela não está impedida pela força maior. O que se impede é que se cumpra o prazo. Se fosse, por exemplo, um produto perecível, né, em que você comprou de mim um produto perecível, esse produto vai estragar dentro do prazo de 30 dias, eu não vou conseguir te entregar esse produto por conta do lockdown e ele vai perecer. Aí tudo bem, poderia se discutir sobre a suspensão da exigência de cumprimento da obrigação como um todo. Beleza? Então é importante entendermos a diferença de caso fortuito e de força maior, a aplicabilidade prática e quais obrigações contratuais, a depender do caso concreto, ele vai suspender, ou suspender por um tempo, ou realmente suspender definitivamente que se cumpra aquela obrigação. Vamos agora fazer uma pequena introdução dos efeitos práticos contratuais do caso fortuito e da força maior e compará-lo ao princípio a teoria da imprevisão do agronegócio, tá? Bom, caso fortuito e força maior exclui sempre o devedor ou a pessoa que se obrigou de cumprir a obrigação? Sim, desde que ela não tenha excluído essa responsabilidade por via contratual. É muito importante se observar isso nos contratos que nós assinamos. Se houver no contrato cláusula que exclui a força maior, que exclui a responsabilidade por caso fortuito, ainda que eles aconteçam, você estará obrigado a cumprir a sua obrigação sob pena de multa. Então, no exemplo que eu dei da entrega de grãos, se o contrato que foi elaborado pelas partes exclui a força maior, exclui o caso fortuito, a parte se responsabiliza pela entrega da obrigação, apesar da existência de eventual caso fortuito de força maior, ela vai ter que entregar o grão dentro do prazo, mesmo com a força maior existente, mesmo com o decreto de lockdown,
sob pena de pagar multa, sob pena de ficar inadimplente, porque ela assumiu contratualmente essa obrigação. Então é importante que nós saibamos, porque muitas vezes está lá no contrato essa cláusula de que você assume responsabilidade por força maior, por caso fortuito, e se você não sabe o que é, você simplesmente assina, mas olha o tamanho da implicabilidade, olha o tamanho da responsabilidade em se assinar algo nesse sentido. É importante que nós saibamos, portanto, o que são esses dois institutos. Segundo, a lei da CPR, a Cédula de Produto Rural, um título de crédito muito conhecido do agronegócio, geralmente assinado nas casas de insumo, né, nas revendas de insumo. Você hoje em dia já não assina mais contrato de compra e venda de insumo, de semente, você assina CPR, né, uma cédula de produto rural, por meio da qual você se obriga a entregar certo produto rural em certa data, né? A lei da CPR em específico, ela exclui a possibilidade de alegação de caso fortuito de força maior para não cumprimento da obrigação estabelecida pela CPR. Então, olha só, quando você assina uma CPR, você está dizendo o seguinte: ainda que haja caso fortuito, ainda que haja força maior, eu me obrigo a cumprir essa obrigação, me responsabilizo em cumprir essa obrigação, sob pena de arresto, sob pena de multa, sob pena de todas as penalidades que eventualmente constem da CPR. Então, CPR não pode prever excludente de caso fortuito de força maior, porque a lei da CPR estabelece especificamente que não poderá ser alegado caso fortuito ou força maior para não cumprir uma obrigação assumida via CPR. Olha como é importante saber um pouquinho sobre a lei e sobre os seus direitos, né? Paralelamente, né, caso fortuito e força maior, que são institutos do direito civil, institutos do direito das obrigações, paralelamente existe a teoria da imprevisão do agronegócio, por meio da qual a exploração da atividade agrícola, ela é por si só um risco, ela é por si só um perigo. Não se pode prever se vai colher X sacas por alqueire, não se pode prever se vai dar tudo certo, se a colheita vai ser um sucesso ou se vai ser um desastre. Então, a aplicabilidade do princípio da teoria da imprevisão do agronegócio pode servir para você contestar uma CPR, por exemplo. Aconteceu uma estiagem muito forte, uma seca muito grande, eu não consegui produzir nada. O que é isso? Para o direito civil, caso fortuito, não tinha como você prever, enfim, não é? Posso alegar caso fortuito? Não posso, porque se eu assinei uma CPR, a lei da CPR diz que pouco importa se houve um caso fortuito ou não. Como é que eu vou alegar caso fortuito para pedir a suspensão daquela CPR? Não posso alegar caso fortuito, mas eu posso alegar que, pela teoria da imprevisão do agronegócio, eu explorei a atividade agrícola e, infelizmente, não deu certo. Além do que, a própria lei da CPR, ela traz no seu bojo a possibilidade de prorrogação para pagamento na próxima safra, caso aconteçam problemas de produção, que todos eles se englobam dentro da teoria da imprevisão do agronegócio.